Olá, acadêmica, olá, acadêmico. Mais uma vez, digo a vocês que é um prazer estar no seu lado nessa caminhada pelo aprimoramento acadêmico. Nesse encontro, faremos mais um exercício prático, analisando outro acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Esse acórdão versa sobre demanda proposta por um particular em face da Rede Globo de televisão. Nessa discussão, o que se coloca em questão, de um lado, é o direito do autor em ter sua imagem e identidade preservadas, o particular, pois direitos da personalidade consagrados pelo Código Civil e pela Constituição Federal. E do outro lado, o direito à liberdade de imprensa, sustentado pela Rede Globo de televisão. O caso é o seguinte: o autor foi indiciado como coautor, partícipe, depende do ponto de vista, da sequência de homicídios conhecidos como Chacina da Candelária. Mas, ao final, submetido a júri, foi ele, o autor, absolvido por negativa de autoria, pela unanimidade dos membros do Conselho de Sentença, ou seja, das pessoas que compõem o júri. O autor argumentou que a Rede Globo procurou para entrevistá-lo para o programa Linha Direta à Justiça, tendo se recusado, ele, autor, em fazer essa entrevista, pois não tinha interesse em ter sua imagem apresentada mais uma vez em rede nacional. Porém, o programa foi ao ar assim mesmo, tendo sido o autor apontado como um dos envolvidos na tal Chacina da Candelária, ressaltado o fato dele ter sido absolvido. Com isso, entendeu o particular, o autor, que foi levada a público situação que já havia superado, reacendendo na comunidade onde ele reside a imagem de chacinador e o ódio social, ferindo assim seu direito à paz, anonimato e privacidade pessoal, com prejuízos diretos também a seus familiares. Alegou também que essa situação o prejudicou muito em sua vida profissional, não tendo mais conseguido emprego, além de ter sido obrigado a se desfazer de todos os seus bens e abandonar a comunidade para não ser morto por justiceiros e traficantes, e também para proteger a segurança de seus familiares. Por entender que a exposição de sua imagem e nome no mencionado programa foi ilícita e lhe causou imenso abalo moral, pleiteou indenização. De outro lado, argumentou a Rede Globo inexistir dever de indenizar por ausência de ilicitude, uma vez que a ideia do programa Linha Direta à Justiça é absolutamente comum no Brasil e no exterior, e que incontáveis vezes veículos de comunicação divulgaram programas jornalísticos sobre casos criminais célebres. E o caso da Chacina da Candelária é um caso que teve notoriedade e ainda há muito que se recordar desse caso. Esse é o argumento da Globo, que também argumenta não ter havido nenhuma invasão à privacidade ou intimidade do autor, porque os fatos noticiados já eram públicos e fartamente discutidos na sociedade, fazendo parte do acervo histórico do povo. Argumenta ainda que se tratou de programa jornalístico, sob forma de documentário acerca de acontecimento de relevante interesse público, tendo a emissora se limitado a narrar os fatos tais como ocorridos, sem dirigir nenhuma ofensa à pessoa do autor. Ao contrário, deixou claro que o autor foi inocentado. Por fim, sustentou a Globo que não seria possível retratar a tragédia histórica dos homicídios da Candelária sem mencionar o nome do recorrido, do autor da demanda, porque se tornou, infelizmente, uma peça-chave do episódio e do conturbado inquérito policial. E aqui cabe uma importante observação. Note-se que a Rede Globo, quando se refere ao inquérito policial, faz sobre ele perigoso juízo de valor, pois usa a expressão conturbado para qualificá-lo, o que pode levar ao entendimento que a solução judicial de absolvição do acusado pode estar errada. Prosseguindo em nossa análise, digo a vocês que estamos diante da discussão sobre direito ao esquecimento, que nesse caso se revela como o direito do autor de não ser lembrado contra sua vontade, especificamente no tocante a fatos desabonadores, de natureza criminal, nos quais se envolveu, mas que posteriormente for inocentado. O direito ao esquecimento
de há muito tempo já, consagrado em vários ordenamentos jurídicos europeus e também nos Estados Unidos, é novidade para nós. Tanto que o acordo que estamos trabalhando é paradigmático, é modelo, é verdadeiro marco inicial na recepção dessa teoria no Brasil. Acompanhe comigo o resumo da emenda. Liberdade de imprensa versus direitos da personalidade. Documentário exibido em rede nacional. Linha direta à justiça. Sequência de homicídios conhecida como Chacina da Candelária. Reportagem que reacende o tema. Veiculação inconsentida de nome e imagem de indiciado nos crimes. Direito ao esquecimento. Acolhimento. Decorrência da proteção legal e constitucional da dignidade da pessoa humana e das limitações positivadas à atividade informativa. Assim, a importância desse julgamento, em primeiro lugar, reside na possibilidade de adequação do direito ao esquecimento ao ordenamento jurídico brasileiro. Ou seja, trata-se de um caso de recepção de uma teoria que vem importada de outro sistema, ou de outros sistemas, porque eu mencionei tanto o sistema europeu quanto o sistema norte-americano. Especificamente para o caso de publicações na mídia televisiva, né, que o mesmo debate ganha contornos bem diferenciados quando levados para a internet, né, o que desafia soluções de índole técnica, com atenção, por exemplo, para a possibilidade de compartilhamento de informações e circulação internacional do conteúdo, o que pode atingir temas sensíveis como a soberania dos Estados. Ou seja, quando se trabalha em algo local, deve-se ter um entendimento. Quando se trabalha no âmbito virtual, né, no ambiente de internet, todo cuidado é pouco, porque eu envolvo discussão e essa discussão envolve, na realidade, vários estados. O que não se pode perder de vista, dentro dessa discussão, de se ressaltar, a soberania de cada estado e das suas leis por conta de dita soberania. Ainda, nesse caso, para que nós possamos pensar na adequação do direito ao esquecimento, temos que analisar que o fato que gerou a discussão o fato é contemporâneo ou não. Ou seja, se é notícia, algo que acontece agora, de interesse imediato, ou de informação de segurança pública. Ou se estamos diante de fato antigo, mais ligado ao gênero documentário. Ou seja, se eu tenho uma reportagem flagrante, algo que está acontecendo nesse momento, em que se discute nesse momento, ou algo histórico que se vai relembrar em forma de documentário. Ficou claro, no caso, que há ausência de contemporaneidade da notícia. Esses fatos são passados, então se tem a ideia de um documentário. E esse fato reabre, com essa menção televisiva, em forma de documentário, antigas feridas, já superadas pelo autor, e ainda reacendeu a desconfiança da sociedade quanto à sua índole, quanto à índole do autor. Todavia, como bem lembrado no acordo em questão, os antigos fantasmas da liberdade de imprensa, né? Embora deles não se possa esquecer jamais, esses fantasmas que nos assombram por conta de censuras prévias ou algo do gênero, atualmente não autorizam a atuação informativa desprendida de regras e princípios a todos impostos. Ou seja, é preciso ter liberdade de informação, é preciso ter liberdade, é preciso ter acesso à informação, mas essa liberdade, como qualquer outra, segue regras e princípios e deve ser baseada em regras e princípios. Eu não posso afastá-los só sob o argumento de que a liberdade de expressão é plena. Vejam, nenhuma liberdade é plena. Todas as liberdades seguem o ordenamento jurídico e se limitam a ele. Acompanhem comigo. Sabe-se que há um estreito vínculo entre a liberdade de imprensa e todo e qualquer Estado de direito que pretenda ser democrático, e uma imprensa livre fortifica os pilares da democracia. E bem por isso que a mínima cogitação em torno de alguma limitação da imprensa traz naturalmente consigo lembranças e traços de um passado sombrio de descontinuidade democrática. Vejam, afirma o relator, então, que a liberdade de imprensa deve ser analisada a partir de dois paradigmas jurídicos bem distantes um do outro. O primeiro, de completo menosprezo tanto da dignidade da pessoa humana quanto da liberdade de imprensa. E o segundo, o atual,
de dupla tutela constitucional de ambos os valores. Ou seja, num tempo remoto, não tínhamos nem apego à liberdade e nem apego à pessoa. Hoje, a partir da Constituição, cujo marco é fundamental para que nós entendamos como o sistema jurídico se comporta atualmente, temos que preservar a pessoa e também a liberdade. Nesse passo, assinala o relator, a explícita contenção constitucional à liberdade de informação, fundada na inviolabilidade da vida privada, intimidade, honra, imagem e, de resto, nos valores da pessoa e da família, prevista no artigo 220, no parágrafo 1º, e no artigo 221, no parágrafo 3º, e do artigo 222, todos da Constituição Federal, parecem apresentar que há, no conflito aparente entre esses bens jurídicos de especialíssima grandeza, de regra, uma inclinação ou predileção constitucional para as soluções protetivas da pessoa humana, embora o melhor equacionamento deva sempre observar as particularidades do caso concreto. Essa constatação pode ser feita tendo em vista que, a despeito da informação livre de censura ter sido inserida no seleto grupo dos direitos fundamentais, vejam lá o artigo 5º da Constituição, inciso 9, a Constituição Federal mostrou sua vocação antropocêntrica, no momento em que gravou, já na porta de entrada, no artigo 1º, inciso 3º, a dignidade da pessoa humana como mais que um direito, um fundamento da República, uma lente pela qual devem ser interpretados os demais direitos posteriormente reconhecidos, do que já falamos em encontros anteriores. De outro lado, não há dúvida de que a história da sociedade é patrimônio imaterial do povo, e nela se inserem os mais variados acontecimentos e personagens capazes de revelar para o futuro os traços políticos, sociais ou culturais de determinada época. Todavia, a historicidade da notícia jornalística, em se tratando de jornalismo policial, há de ser vista com cautela. Há, de fato, crimes históricos e criminosos famosos, mas também há crimes e criminosos que se tornaram artificialmente históricos e famosos, obra da exploração midiática exacerbada e de um populismo penal satisfativo dos prazeres primários das multidões, que simplifica o fenômeno criminal às estigmatizadas figuras do bandido versus cidadão de bem. Também é de se pensar que a permissão ampla e restrita a que um crime e as pessoas nele envolvidas sejam retratados indefinitivamente no tempo, a pretexto da historicidade do fato, pode significar permissão de um abuso à dignidade humana. Explica ainda o relator que, nesses casos, o reconhecimento do direito ao esquecimento pode significar um corretivo, tardio, mas possível, das vicissitudes do passado, seja de inquéritos policiais ou processos judiciais pirotécnicos e injustos, seja da exploração populista da mídia. Acompanhem comigo. O ordenamento é repleto de previsões em que a significação conferida pelo direito à passagem do tempo é exatamente o esquecimento e a estabilização do passado, como no caso da prescrição, da decadência, do perdão, da anistia, da irretroatividade da lei, do respeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, do prazo máximo para que o nome de inadimplentes figure em cadastros restritivos de crédito, da reabilitação penal e do direito ao sigilo quanto à folha de antecedentes daqueles que já cumpriram pena. Ora, se os condenados que já cumpriram a pena têm direito ao sigilo da folha de antecedentes, assim também a exclusão dos registros da condenação no Instituto de Identificação, por maiores e melhores razões, aqueles que foram absolvidos não podem permanecer com esse estigma, conferindo a eles, a lei, o mesmo direito de serem esquecidos, até para fins de reinserção social. Daí porque, nesse caso, o acórdão foi favorável ao particular, para haver declarado, em seu caso, o direito ao esquecimento, e assim ter seu pedido de indenização por danos deferido. Prezada aluna, prezado aluno, espero que tenha gostado demais dessa análise de jurisprudência e tenha percebido que, em nossos encontros anteriores, foram abordados muitos dos temas trazidos nesse acórdão. Um grande abraço e até um próximo momento.